Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Estamos meditando no livro de Atos, nos primeiros 7 capítulos do livro de Atos. No primeiro capítulo, eles recebem a ordem do Senhor Jesus Cristo para permanecerem em Jerusalém, onde eles seriam revestidos de poder. E nesse período que eles permanecem em Jerusalém, eles se dedicam à oração, eles vão arrumando, colocando a casa em ordem. No capítulo 2, verificamos a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo então vem para capacitar os cristãos. O Espírito Santo vem para ficar com a igreja. O Espírito Santo vem para encorajar. O Espírito Santo vem para consolar. O Espírito Santo vem para impulsionar o trabalho. E no capítulo 3, nós vemos já a manifestação do poder de Deus através da cura daquele homem paralítico. Um coxo, uma pessoa que há 40 anos já vivia daquela forma. Nasceu daquele jeito. E todos os dias colocavam aquele homem na entrada, chamada Formosa, do templo, para que ele pudesse angariar alguns recursos pedindo esmola. E Pedro e João, capacitados por Deus, recebendo por Deus essa capacitação, esse dom, realizam uma cura extraordinária. Até então, nós vemos um momento de euforia, um momento de alegria, um momento de exultação, que a igreja estava em crescimento, em expansão, coisas maravilhosas estavam acontecendo, a descida do Espírito Santo através de sinais espetaculares, a cura daquele homem, coxo de nascença, mas agora as primeiras dificuldades e perseguições no capítulo 4. Então a igreja começa a enfrentar as primeiras perseguições. Nem tudo são flores no trabalho. Evidentemente que os discípulos, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, eles não eram ingênuos para pensar assim. Mas até então, aquele momento de euforia estava muito bom, até que os líderes religiosos então, movidos por ciúmes, movidos evidentemente por inveja, eles prendem Pedro e João. E é agora, então, sobre essa prisão e sobre as palavras de Pedro após a prisão, é que nós vamos meditar com os irmãos, aprendendo 5 princípios e 5 verdades que estão no capítulo 4 de Atos. Por isso eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias no capítulo 4 de Atos. Atos, capítulo 4, nós estaremos lendo todo o capítulo. Eu estarei lendo, peço que você acompanhe em sua Bíblia. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos, prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciões e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e colocando os apóstolos diante eles perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado,
Saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer, nem contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem que tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Versículo 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciões lhes tinham falado. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz e disseram: tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e todo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Versículo 32. Da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia uma abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuiu a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Vamos orar assim como estamos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Precisamos, necessitamos do poder do teu Santo Espírito, da capacitação do teu Santo Espírito, da iluminação do teu Santo Espírito, para compreendermos a tua palavra e praticarmos o teu querer, Pai. Que toda mente e coração se volte a ti, nós rogamos. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Então, movidos por inveja, por ciúmes, prenderam Pedro e João, não porque eles haviam feito coisas ruins, mas porque eles haviam realizado um benefício a um homem coxo, paralítico. E eles foram presos e na cadeia
foram interrogados: em nome de quem? Com que autoridade vocês estão fazendo isso? Eles não negavam que a cura havia sido realizada, porque era uma coisa que não era possível negar, porque aquele homem era um homem conhecido. E todos sabiam que aquele homem era um homem paralítico, era um homem coxo há mais de 40 anos. E era notório aquele milagre que havia sido realizado. Mas os líderes judeus, os fariseus, os saduceus, principalmente se ressentiam, porque eram pessoas que seguiam a religião judaica, mas de uma forma quase que incrédula. E o maior ressentimento deles é que eles divulgavam a ressurreição em Cristo Jesus, o que era inadmissível para um saduceu. E movidos por isso, por essa inveja, por esses ciúmes, porque eles estavam mobilizando o povo e havia muitas conversões, eles prenderam Pedro e João. E nesse interrogatório é que nós aprendemos algumas lições importantes, alguns princípios importantes. E depois que eles foram soltos também. E a primeira delas é que Pedro diz que não há salvação em nenhum outro. Versículo 11 e versículo 12. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Mas ele veio ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, a pedra que os construtores eles, os judeus, porque Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o aceitaram, não quiseram. João, primeiro capítulo, nos fala sobre isso. Mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João 1,12. Esse, então, que seria a pedra, ela foi rejeitada pelos construtores da nação, pelos construtores do povo que Deus escolheu para vir o Redentor, pelo povo que Deus separou, mas esse mesmo povo rejeitou, mas essa pedra veio se tornar a pedra principal, a pedra angular. E Pedro e João falam: não há salvação em nenhum outro. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos repetir? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. A verdade é excludente. Ou seja, Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Se Jesus é o caminho, se Jesus é a verdade, e se Jesus é a vida, significa que outros não são. Significa que Maomé não é. Significa que Buda não é. Significa que Maria não é. Significa que Moisés não é. Significa que Abraão não é. Porque o único caminho é Jesus. E não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Cristo Jesus. E essa é uma verdade radical. Não há salvação em nenhum outro. E por mais que se queira ser politicamente correto, legal com as pessoas, é uma verdade incontestável. É uma verdade que exclui as outras possibilidades. Não há qualquer outra possibilidade ou pessoa pelo qual o ser humano possa ser salvo. Não há um plano B.
Deus não fez um plano B, só existe um plano, e o plano é a justiça de Cristo Jesus. O plano é Cristo Jesus. O plano é a salvação de Cristo Jesus. Se é uma mensagem que não pode ser negociada, é que a salvação, ela é única e exclusivamente na pessoa e obra de Cristo Jesus. E Pedro e João falaram isso em alto e bom som para aqueles líderes fariseus, aqueles líderes principalmente saduceus, aqueles sacerdotes enfurecidos por inveja. A nossa vida, ela tem um sentido último. Nós não estamos aqui apenas para consumir recursos e passar alguns anos, seja 30, 40, 50, 60, 70, 100. Mas a vida tem um sentido último. E esse sentido último é Cristo Jesus. É a salvação em Cristo Jesus. É a vida eterna. Não podemos viver essa vida sem nos preocupar com o nosso destino eterno. Por mais que as pessoas andem por aí, despreocupadas com sua vida, com sua alma, com seu espírito, com seu destino, cabe a nós alertarmos a todos que a salvação só está na obra e na pessoa de Cristo Jesus. Essa foi a primeira e grande verdade que Pedro pronunciou quando estava lá diante do Sinédrio. Vamos nos lembrar que o Sinédrio era uma corte máxima de Israel. O Sinédrio reunia os poderes, tanto o judiciário, o legislativo, como o executivo. Então era uma corte poderosa. É verdade que naquela época eles estavam sobre o domínio romano. Então, o domínio romano limitava alguns poderes do Sinédrio, como a pena de morte. Por isso que Jesus precisou ser levado para os romanos para que eles fossem mortos. No entanto, às vezes eles mesmos quebravam isso. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, nós vamos ver Estevão, que foi morto, foi apedrejado, já no próximo capítulo, e os membros do Sinédrio saíram, levaram ele para fora, rompendo as próprias regras, as próprias leis, e apedrejaram Estevão. Mas, a rigor, eles não poderiam executar ninguém. Eles não tinham essa autonomia. Por outro lado, em todos os outros assuntos que diziam respeito à religião judaica, ao povo de Israel, aqueles homens, eles decidiam, eles eram poderosos, eles prendiam. E quando aqueles homens viram Pedro e João, eles disseram: esses homens são homens de pouca cultura, são homens iletrados, incultos. Não devemos entender que Pedro e João eram pessoas analfabetas. O que aqueles homens estavam dizendo é que Pedro e João eram homens que não foram formados na Universidade de Jerusalém. Não eram pessoas que haviam tido uma educação formal, como os saduceus, como os fariseus, como Paulo. Mas Pedro e João não eram analfabetos, porque eles escreveram. João escreveu o Evangelho, Pedro escreveu também as cartas. Eles não eram pessoas que tinham essa formação tradicional, essa formação superior que aqueles homens tinham. Mas olhando Pedro e João, eles verificando, falaram: esses só podem falar dessa forma, só podem falar dessa maneira e com essa ousadia, porque eles estiveram com Jesus. E aí vem a segunda lição. Devemos refletir Jesus em nossa vida.
devemos refletir Jesus em nossa vida. Para refletir Jesus em nossa vida, você não precisa estudar num seminário, numa faculdade de teologia. Você não precisa fazer um curso de pós-graduação, mestrado, nem um doutorado. Para refletir Jesus na sua vida, você precisa conhecer a Deus e andar com Ele. E Pedro e João conheciam Cristo Jesus. E Pedro e João andavam com Cristo Jesus. Para refletir Jesus, precisamos ter comunhão com Ele. Para refletir Jesus, precisamos conhecê-lo. Para refletir Cristo Jesus, precisamos desenvolver uma amizade com Ele. Não refletimos Cristo Jesus de uma forma formal. Quando as nossas orações são orações formais, então significa que Jesus está longe de nós. Mas quando nós temos intimidade com Deus, então podemos refletir a Cristo Jesus. Mas como aqueles homens então falavam com tanta ousadia? Eles falavam com ousadia porque eles eram capacitados pelo Espírito Santo. Isso Jesus havia prometido a eles. Olha o que diz o texto de Lucas 21:15. E Jesus profetizando e prometendo que iria capacitá-los. O texto diz assim: porque eu lhes darei palavras e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. Vamos repetir? Porque eu lhes darei palavras e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. Então, Deus é aquele que capacita, Deus é aquele que usa aqueles que andam, aqueles que têm comunhão com Ele. E quando nós olhamos e pensamos nesse ponto, de que Pedro e João eram considerados pessoas que haviam estado com Jesus, e eles só poderiam ser assim, ter aquela ousadia, falar daquela maneira, porque eles teriam estado com Jesus, vem uma pergunta inevitável: será que eu e você estamos refletindo Jesus no nosso dia a dia? Será que as pessoas olham para nós e podem enxergar Jesus através de nós? Será que podemos ser identificados como pessoas que andam com Jesus? São perguntas importantíssimas, são perguntas relevantes que precisamos responder, porque eu e você precisamos, devemos refletir Jesus em nossas vidas. Terceira lição e princípio que nós aprendemos, quando Pedro e João estavam ali naquele sinédrio sendo interrogado por aqueles homens, e aqueles homens ali, então eles fazem uma lei, na hora, eles promulgam uma lei, e eles falam assim: vocês estão proibidos de falar no nome de Jesus. Uma determinação, uma lei, para que eles seguissem. E qual que foi a resposta de Pedro e João? Versículo 19. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. A primeira motivação que fazia com que eles tivessem essa ousadia de obedecer a Deus em primeiro lugar, era o fato da experiência e da vivência que eles tiveram com Jesus.
tudo aquilo que eles haviam visto e ouvido. E muitas vezes nós não temos essa ousadia porque nós não temos uma experiência com Jesus. Nós não temos um contato com Jesus. Muitos não têm nenhuma experiência de conversão com Jesus. E quando nós temos esse contato, essa experiência, é como que fosse impossível deixar de falar das coisas que nós presenciamos, das coisas que nós testemunhamos, das coisas que nós vivenciamos como crentes em Cristo Jesus. Aqueles homens, eles estavam dispostos a obedecer a Deus em primeiro lugar. Mas então agora nós não vamos obedecer mais às autoridades? Será uma desobediência civil geral que nós vamos proclamar na igreja? Não. Pelo contrário, a Bíblia nos instrui a obedecer às autoridades. Romanos, capítulo 13, e eu vou ler rapidamente, que esse texto também é importante para entendermos essas realidades. Do versículo 1 ao versículo 15, Romanos 13, diz assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Ou seja, a Bíblia nos ensina a respeitar, a obedecer à autoridade, a obedecer às leis. No entanto, portanto, contudo, essa lei não pode contradizer com a vontade e a lei de Deus. E quando duas autoridades entram em conflito, nós ficamos com a autoridade de Deus. Isso precisa ficar bem claro nas nossas mentes. Se não fosse assim, não teríamos missionários nos países muçulmanos, não teríamos missionários em muitos países da África, na Índia, onde é proibido pregar o Evangelho, em onde há leis que proíbem. Os irmãos já ouviram falar do irmão André, o contrabandista de Deus. Quantas Bíblias ele contrabandeou para a antiga União Soviética, para os países comunistas, em desrespeito às leis vigentes naqueles países, mas em obediência à palavra de Deus. Então, sempre que a lei entrar em contradição com a palavra de Deus, devemos ficar com a palavra de Deus. E não estamos muito longe no Brasil de chegar a isso, não. Não vai demorar muito tempo, onde alguns vão querer forçar a igreja a aceitar alguns costumes pecaminosos. E já houve alguns casos assim, pastores serem obrigados ou se negarem a fazer casamentos homossexuais. Então, quando a lei começa a divergir com a palavra de Deus, nós estamos rumando a isso. E a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que estar ciente de que importa mais obedecer a Deus do que aos homens, mesmo que isso custe caro para a igreja. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E sempre a igreja e cada cristão deve fazer isso quando houver uma contradição, quando quiserem impor
aquilo que é contrário à palavra de Deus. E Pedro e João também disseram àqueles poderosos saduceus, sacerdotes, fariseus, que importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Quarta lição que nós aprendemos está lá no versículo 29. Foi depois que eles foram soltos. E depois que eles foram soltos, eles se reuniram e oraram ao Senhor. E entre o conteúdo da oração, eles disseram assim: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciam a tua palavra com toda ousadia. Se nós voltarmos a história um pouquinho só, poucos meses, Pedro havia negado ao Senhor Jesus Cristo. Mas quando o Senhor Jesus Cristo foi preso e os discípulos fugiram, Pedro foi na companhia dos serventuários do templo, daqueles que apoiavam a prisão dos discípulos, daqueles que estavam julgando agora aqui no Sinédrio, na casa do sumo sacerdote. Pedro foi se aliar com os inimigos, podemos assim falar. Mas agora, em que ele estava no momento também de dificuldade, porque ele estava sendo perseguido, ele foi procurar a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele foi procurar os irmãos. Que mudança significativa e importante de atitude. Muito importante. Porque quem você procura quando está em dificuldade vai fazer toda a diferença. É bem verdade que pessoas não estão em comunhão com a igreja como um todo, não estão em comunhão em seus pequenos grupos, e em momentos de dificuldade elas não sabem o que fazer, a quem recorrer. Agora, pessoas quando estão em comunhão com a sua igreja, em comunhão com seus pequenos grupos, em momentos de dificuldades vão procurar os irmãos, e esses irmãos oram. Agora mesmo à tarde eu recebi um telefonema de uma irmã do nosso pequeno grupo, desesperada por uma situação com seu filho, e é bem interessante que ela não teve nenhuma dificuldade de chegar e telefonar, e colocar, e pedir oração, porque há uma comunhão, uma aproximação, e ela fez o correto, ela veio buscar apoio, ela veio buscar ajuda, veio buscar pessoas que orassem junto com ela, e foi isso que fez Pedro, foi isso que fez João. Mas interessante também o conteúdo da oração. Porque geralmente nós oramos pelas bênçãos de Deus, e não há nada errado em orar assim. Nós oramos pela cura, devemos orar pela cura. Mas se nós pegarmos a nossa agenda de oração dos nossos pequenos grupos, e a agenda de oração dos irmãos da igreja primitiva, nós vamos ver que tem algumas diferenças. Porque eles não oravam e não estavam orando para terem vidas fáceis, para não terem dificuldade, mas eles estavam orando para que o poder de Deus se manifestasse na vida deles, e eles pudessem pregar o evangelho com ousadia. Preste atenção na oração deles. Diz assim: porque de fato nessa cidade, a partir do versículo 27, Pôncio Pilatos com gente de Israel se juntaram contra o teu servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que tua mão, teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus.
concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Eles estavam pedindo mais poder, mais ousadia. Eles não oraram: ó Senhor, coitadinho de nós somos uns coitadinhos, a gente estava anunciando a tua palavra e aqueles caras ruins vieram nos prender. Ó Senhor, como é que o Senhor deixa um negócio desse? Não oraram dessa forma. Ó Senhor, olha para as ameaças que eles estão fazendo, sim, mas nos concede mais ousadia, nos concede mais poder, para que a gente possa anunciar a tua palavra com esse poder, com essa ousadia, enquanto tu vá fazendo as maravilhas que tu está fazendo. Talvez a gente precise de um ajuste das nossas agendas de oração. As nossas ênfases de oração talvez precisem mudar. É interessante que eles não falam para que Deus parasse de fazer aquelas curas e essas coisas. Não, nós também não devemos parar de orar por aqueles pedidos que precisamos. Por emprego, por cura, por restabelecimento, por portas serem abertas, mas precisamos orar para que Deus nos dê mais ousadia para pregar, mais ousadia para anunciar, mais ousadia para testemunhar, para que Deus nos dê mais paixão por Ele e pelo seu trabalho. Ontem no treinamento de líderes, uma conclusão que alguns chegaram e nós chegamos, que na verdade o que nos falta é mais paixão. Não é mais conhecimento. Não é ortodoxia, a verdade. É evidente que nós precisamos pregar e viver a verdade, mas o que nos falta muitas vezes é essa paixão por Deus e pela sua obra. Que a nossa oração, então, a qual eu desafio a cada um, a nossa agenda de oração, seja para que a gente possa pedir por curas, milagres, etc., mas, acima de tudo, que a gente possa pedir para que Deus nos dê mais paixão, mais ousadia, mais vigor espiritual. Devemos rever as nossas ênfases de oração. E a última lição está no versículo 23 e no versículo 32. Devemos valorizar a comunidade. Como eu já comecei a falar sobre isso. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciões lhes tinham falado. No versículo 32 diz: da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo lhes era comum. Algo que eles não tinham antes, agora eles tinham, valorizavam a comunidade. E é triste, meus irmãos, que muitas pessoas só recorrem aos irmãos quando estão em dificuldade. E muitas pessoas às vezes têm medo e receio de recorrer, porque pensam: não, fiquei afastado tanto tempo, né? Eu não estou nem aí com as coisas, agora eu vou recorrer aos irmãos. Então, é um problema isso. Mas quando nós estamos próximos uns dos outros, quando há comunhão uns com os outros, isso acontece naturalmente. Nós vamos recorrer, nós vamos ter o nosso grupo de apoio. Por isso que devemos valorizar a vida em comunidade. Deus não nos criou para sermos ermitões, pessoas que vivem de forma isolada. Deus não nos criou para que vivamos isoladamente em qualquer lugar. E às vezes, quando nós pensamos viver isolado, alguém que vive distante num campo. Mas hoje, nas grandes metrópoles, é muito comum pessoas viverem totalmente isoladas. E muitas pessoas moram e não conhecem nenhum dos vizinhos.
e não se relacionam com nenhum deles, e poucos se relacionam com as pessoas do trabalho, e muitas pessoas não participam de comunidades cristãs. Então, o número de pessoas que estão se isolando no mundo moderno é muito grande. Mas ao mesmo tempo que essas pessoas se isolam e declaram sua autossuficiência, porque esse é o sentimento de algumas dessas pessoas, também nos momentos de dificuldade, ela não tem a quem recorrer, ela não tem quem possa ajudá-la, porque sempre ela se julgou autossuficiente. E muitas dessas pessoas não pedem nada para as outras pessoas, para que essas pessoas não lhes peçam também. Então eu não vou pedir nada para ele, e ele não vai pedir nada para mim, está tudo certo. Não foi assim que Deus criou o homem. Deus criou o homem para viver em comunidade. Deus criou o homem para ter comunhão. Deus criou o homem para depender um dos outros. A própria ideia de dons do Espírito Santo na igreja é isso, cada um tem sua parte. A ideia de corpo, onde você é um membro, significa isso, você tem uma função dentro do corpo, e essa função sua é extremamente importante. Por isso a comunidade precisa ser valorizada. Nós precisamos desenvolver a nossa comunhão com os irmãos, seja no pequeno grupo e seja na igreja como um todo. É bem verdade que às vezes não é possível num grupo maior que isso ocorra, mas podemos fazer isso num grupo menor. Jesus fazia isso. Jesus gastou a maior parte do seu tempo, 3 anos no seu ministério, com a sua pequena comunidade de 12 discípulos. E ainda entre os 12 discípulos, ele tinha aqueles que eram mais íntimos. E assim deve ser comigo e com você. Precisamos ter um grupo de apoio. E dentro desse grupo de apoio ainda precisamos ter algumas pessoas que são mais próximas, mais íntimas, para que uns aos outros possa acontecer. Essa é a vontade de Deus. Isso acontecia na igreja primitiva. Isso era muito forte na igreja primitiva. E cada um nem considerava a sua própria. O texto diz que eles iam vendendo as suas propriedades, e no próximo domingo nós vamos enfocar mais essa questão dessa vida comunitária que eles viviam, porque de repente tudo mais perdeu o significado. Então houve uma recolocação das coisas nos seus devidos lugares. Houve uma nova escala de valores. Houve um novo arranjo de valores na vida daqueles irmãos. Aqueles irmãos, então, verificaram que algumas coisas não eram tão importantes. Outras coisas não tinham importância nenhuma. Então, eles colocaram seus valores nos seus devidos lugares, uma renovação. E nessa reformulação dos nossos valores, precisamos valorizar a vida em comunidade. Precisamos valorizar o convívio com a igreja. Precisamos valorizar o convívio com o pequeno grupo. Muitas pessoas não fazem isso porque não querem se machucar. Eu vou me isolar porque aí eu não tenho mais problema com ninguém. Esse não é o caminho. Essa não é a solução. Precisamos aprender a viver em comunidade, é verdade. Porque assim como eu sou pecador, o irmão é também. E quando a pessoa age dessa forma, ela está agindo de forma orgulhosa, soberba, achando que o problema são os outros. Eu não me relaciono porque os outros são problemáticos, as outras pessoas me machucam, as outras pessoas me fazem mal. Então eu sou superior, eu sou melhor. Isso é arrogância, isso é pecado. E para viver em comunidade precisamos ter humildade de reconhecer
que somos pecadores, assim como o irmão é também. Que nós falhamos e nós erramos. E o irmão erra e falha também. Esse é o segredo de viver em comunidade, é reconhecer a nossa fraqueza, o nosso pecado, a nossa dependência de Deus. E aqueles irmãos, de repente, eles reorganizaram seus sistemas de valores. Eles colocaram as coisas nos seus devidos lugares. E aí eles puderam vivenciar uma vida plena, uma vida em comunidade. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Enfim, meus irmãos, o poder de Deus movia aqueles irmãos que viviam com uma disposição incomum, é verdade. A igreja do Senhor Jesus Cristo crescia, e nenhum cristão tentava limitar isso. Nenhum cristão criava uma filosofia assim: a igreja tem que ser pequena, o pequeno grupo não pode se multiplicar. Nenhum cristão era empecilho para a obra de Deus. Então, eles deixavam que o Espírito Santo é que determinasse isso, porque o Espírito Santo é que dava o crescimento. Eles deixavam que o Espírito Santo agisse, e não queriam, e não havia impedimentos de pessoas. Muitas vezes o impedimento está dentro da nossa própria cabeça, porque nós é que limitamos a obra e o trabalho do Senhor em todos os sentidos. Semana passada citei das vasilhas da viúva de Elias. Elias, a viúva de Sarepta, Eliseu, a outra viúva, que eu não me lembro da região. O azeite parou de encher as vasilhas, porque acabaram as vasilhas. O poder de Deus fica limitado muitas vezes por nós e não por Deus. E nós somos craques em limitar o poder de Deus com os nossos conceitos, com as nossas teorias, com a nossa cabeça pequena. Mas na igreja primitiva não tinha isso. Deixa que o Espírito Santo toque a obra. Se vai para 3 mil, 5 mil, 15 mil, isso é problema de Deus. Não é eu que vou definir isso. E muitas vezes nós não vivemos a plenitude das bênçãos de Deus nas nossas vidas porque nós limitamos ela. Nós somos craques em limitar Deus e o seu poder. Mas a vida da igreja primitiva e o que nós estamos meditando, estudando até agora, nos ensina que nós não podemos fazer isso e não devemos fazer isso. E se queremos ser abençoados, devemos deixar que o Espírito Santo conduza a nossa vida e a vida da igreja. Devemos deixar que o vento do Espírito nos conduza. Mas nessa trajetória, saiba que não serão só flores. Nossa, está tão bem, o Espírito Santo está fazendo uma grande obra, e a igreja está sendo abençoada, a minha vida está sendo abençoada, mas agora vem esse problema. Que coisa! Ó vida, ó azar, né? Aquele desenho. Pedro e João foram presos por fazerem um bem a um paralítico, por curarem um paralítico, por trazerem o poder de Deus a uma pessoa. Por isso que eles foram presos. Não sejamos ingênuos. Muitas vezes nós vamos sofrer por fazer coisas boas. Muitas vezes por obedecer a palavra de Deus, a lei de Deus, e não obedecer a lei dos homens. No entanto, precisamos continuar firmes, porque Deus está ao nosso lado, Deus é por nós. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi crescendo, porque aqueles irmãos criam no poder de Deus, na companhia de Deus e na presença de Deus. Que Deus os abençoe. Vamos ficar em pé.